TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Chegamos com muita notícia para você. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela. tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail e tem o WhatsApp, nosso meio mais rápido e mais fácil de você mandar a sua denúncia para gente. DDD 24 99248 3167 já está na sua tela, já anota. Flagrou alguma situação, manda pra gente. Tem alguma reclamação, manda também. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu assim, totalmente fechado, nublado. A gente vê ali o Russo tomando conta de Petrópolis, chuva fina hoje pela manhã, mas vindo para o centro da cidade um pouco, bem depois que eu fiz essas imagens, já o panorama já estava diferente. Eu vi até uns pedaços assim de céu azul. A gente vai conferir daqui a pouco, lá na nossa previsão do tempo, como fica a quarta-feira em Petrópolis e na nossa área de cobertura. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 17 de junho. Junho Violeta alerta a população sobre violência contra a pessoa idosa. Firjan Senai SESI lança plataforma para oferta de empregos na indústria. Quase 2.000 toneladas de cabos sem utilização são removidos em Petrópolis. E você vê ainda que a Prefeitura de Petrópolis vacina mais de 5.000 animais na segunda etapa da vacinação antirrábica. Esses e outros destaques você confere agora no Correio Serrano na TV. Começamos então com os destaques do nosso jornal impresso, Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site ou nas bancas aqui na nossa região, o Correio Petropolitano, apenas R$ 2. Vamos então aos destaques da nossa primeira página. Na linha vermelha, helicópteros de Luciano Huck na mira da ANAC por permuta de horas de voo. Destaque da coluna Magna Vita na página 3. Ainda outro destaque do nosso jornal, a LERJ vai propor mudanças na lei orçamentária anual. Então, a Comissão Especial de Contenção de Gastos Públicos da LERJ anunciou ontem que vai propor alterações formais no texto da lei orçamentária anual. A decisão foi tomada após uma oitiva com o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Rafael Abreu. A intenção do colegiado é reestruturar as finanças estaduais para torná-las mais aderentes à realidade financeira e reduzir a necessidade de remanejamentos, suplementações extras e contingenciamentos severos no decorrer do ano. Destaque da nossa página 13. Ainda na nossa primeira página, no texto legenda, desembargador Ricardo Couto prevê transformar déficit estadual em superávit de 5 bilhões de reais. Vamos à nossa página 16 hoje, lá no Petropolitano, ver o que é destaque por lá? Justiça multa Estado em R$30 mil em ação da DEAN. Eu vou ler um trechinho dessa reportagem aqui, porque magistrado deu 5 dias para apresentar um planejamento. Então, a Justiça de Petrópolis negou um novo pedido do governo do estado do Rio de Janeiro para ampliar o prazo de apresentação do plano de instalação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN, aqui no município. Na mesma decisão, o juiz Jorge Luiz Martins Alves
da 4ª Vara Cível declarou exigível a multa de R$30 mil pelo descumprimento da determinação anterior, que estabeleceu um prazo de 5 dias para que o Estado apresente o planejamento completo da unidade. A ação foi proposta pela Defensoria Pública do Estado do Rio. Em decisão anterior, a Justiça havia concedido tutela de urgência, determinando que o Estado apresentasse em 30 dias um plano detalhado com um cronograma para implantação da DEAN em Petrópolis, incluindo definição do imóvel, etapas de adaptação ou obras, previsão de pessoal e aquisição de equipamentos. Também foi estabelecido prazo até agosto de 2026, ou seja, agosto desse ano, para a execução integral das medidas. Impossível, né? A gente já está no meio de junho, julho, agosto. Então tá aqui, vamos ver como vai ficar esse imbróglio, porque com certeza não há tempo hábil. Vamos ver o que a Justiça vai fazer no decorrer. Ali nas Petropolitanas, TCE do Rio julga aumento dos 70% nos salários do prefeito de Petrópolis e dos secretários nesta quarta-feira, hoje, dia 17. Vou ler um trechinho aqui. Porque o Tribunal de Contas do Estado do Rio agendou para hoje, quarta-feira, dia 17, o julgamento da representação que questiona o reajuste de aproximadamente 70% nos salários do prefeito de Petrópolis e do vice-prefeito e dos secretários municipais. O aumento foi aprovado pela Câmara no fim de 2024. A denúncia foi apresentada ao órgão pelo vereador Léo França, que pede a suspensão definitiva do reajuste. Temos ainda aqui nas Petropolitanas o início da festa alemã, né? 37ª Barnfest em Petrópolis, que começa nesta sexta-feira, e aqui fala sobre o esquema de trânsito. Atenção, ontem, nossa, Petrópolis já estava um caos por conta do fechamento ali da rua Alfredo Pachá. Então, nesse período da Barnfest, você precisa sair um pouquinho de casa, principalmente se você trafega ali na região do Palácio de Cristal, ali na região do Bingen, da Monte Caseiros, porque o trânsito, desde ontem, que quando fechou, né, Alfredo Pachá, já está complicado. Então, para garantir a fluidez do trânsito e a mobilidade urbana da Barnfest deste ano, pois é, a festa vai contar com um esquema especial de trânsito, além de regras para o funcionamento do estacionamento rotativo e dos veículos de turismo. Para montagem e realização da festa, a Rua Alfredo Pachá, que é ali do Palácio de Cristal, está interditada, e para garantir o fluxo de veículos, a Rua Padre Siqueira, que é a rua paralela ali na área por trás do Palácio de Cristal, ela está com a mão invertida e as medidas ficam até o fim e a desmontagem da festa. Então, de quem vem ali das duchas, que geralmente iria entrar na Alfredo Pachá para ir para a Rua Monte Caseiros, para acessar o centro, vai ter que acessar pela Padre Siqueira, que é a rua paralela que fica atrás do Palácio de Cristal, a Rua da Única, como a gente conhece. A mão está invertida, mas mesmo assim causa tumulto no trânsito, então é melhor sair um pouquinho mais cedo de casa. E o estacionamento rotativo, como eu falei com vocês, adiantei para vocês ontem, o funcionamento do estacionamento rotativo também vai sofrer alterações a partir de sexta-feira. Então, vai ser o seguinte, segunda a quinta, começa às 8 horas da manhã, como funciona mesmo, só que vai até às 7 da noite. E de sexta a domingo, das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Então, você, petropolitano, que está acostumado a terminar ali por volta de 5, 6 horas, não sei ao certo, dia de semana, segunda a quinta, vai até as 7. Então, você que vai a Barnfest, coloca o papelzinho. E de sexta a domingo até as 10 da noite. E olha só, outra coisa importante também,
que está aqui no jornal, e eu vou falar para vocês. A Avenida Keller, durante os dias de festa, durante os fins de semana da festa, também vai ter estacionamento rotativo, tá? Porque ali na Keller não tem o papelzinho, não tem estacionamento rotativo normalmente. Mas durante os fins de semana da festa, a partir de 6 horas de sexta-feira, a Avenida Keller, ali no centro, também passa a contar com estacionamento rotativo. É um absurdo, né, gente? Tudo para arrecadar, tudo para arrecadar. Bom, vamos lá, gente. Vamos agora para a nossa página 17, ver o que destaque por lá, a página do Serrano. A principal notícia lá: imbróglio pode afetar Canelinha em Paraíba do Sul. TCE dá prazo para que o município apresente documentos de 2024. O Tribunal de Contas do Estado deu mais uma oportunidade para que sejam sanadas falhas na prestação de contas da Prefeitura de Paraíba do Sul, referente ao exercício de 2024, período em que o município era administrado pela então prefeita Deise Débora Alexandra Neves. Em decisão monocrática assinada pelo conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, o órgão determinou a notificação do atual prefeito Júlio de Souza Bernardes para que apresente em até 15 dias razões de defesa e envie a documentação que continue pendente. Pois é. E ali na nossa coluna do Correio Serrano, inquérito civil para apurar repasses previdenciários. O Ministério Público do Estado do Rio instaurou um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades no repasse de contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social no município de Nova Friburgo. A informação consta em portaria assinada pela promotora de justiça da tutela coletiva do núcleo de Nova Friburgo e, segundo essa portaria, a instauração do inquérito teve origem em uma notícia de fato baseada em informações divulgadas pela imprensa local. Essa reportagem cita o Ministério Público, que trazia declarações do prefeito Johnny Maicon sobre a situação financeira do sistema previdenciário e relatava a existência de possíveis irregularidades relacionadas aos repasses. Mas, em resposta à nossa reportagem, a Prefeitura de Nova Friburgo afirmou que não há falta de repasses das contribuições descontadas dos servidores e que não existe rombo previdenciário, mas sim um déficit atuarial identificado desde 2004. Mas agora a gente tem outras reportagens para trazer para você, porque olha só, gente, com o tema Liberdade não tem prazo de validade, a campanha Junho Violeta de 2026 busca conscientizar a população sobre as diferentes formas de violência contra a pessoa idosa e incentivar a denúncia dos casos. Os dados mostram que o problema segue crescendo no país e que muitas vítimas ainda sofrem em silêncio. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, entre janeiro de 2024 e abril de 2026, foram registradas mais de 1.600.000 denúncias de violência contra idosos pelo Disque 100 em todo o país. Somente nos 4 primeiros meses de 2026, foram quase 250.000 denúncias contra 209.000 no mesmo período do ano passado, um aumento de quase 19%. As estatísticas, no entanto, ainda não retratam a real dimensão do problema. De acordo com o Ministério, grande parte das vítimas não denuncia as violações, muitas vezes por medo de retaliações ou por dependerem dos próprios agressores para cuidados e sustento. Entre as formas de violência mais comuns estão as agressões físicas, a violência psicológica, a violência financeira ou patrimonial, a negligência, o abandono e a violência sexual. Segundo o Observatório Nacional dos Direitos Humanos, as violações físicas, psicológicas e os casos de negligência são os registros mais recorrentes.
Os dados também mostram que a maioria das vítimas é formada por mulheres com idades entre 70 e 74 anos. Os principais suspeitos das agressões são membros da própria família, o que torna a denúncia ainda mais difícil para muitos idosos. Vale destacar que a legislação brasileira prevê sanções administrativas, civis e penais para quem viola os direitos da pessoa idosa. As penas podem variar entre multas, detenção e reclusão, dependendo da gravidade do caso. As punições também se estendem às instituições de longa permanência que descumprem a legislação. Entre as sanções estão multas, interdição do estabelecimento, proibição de contratar com o poder público e o afastamento de dirigentes responsáveis. A campanha Junho Violeta reforça a importância de denunciar qualquer suspeita de violação de direitos. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, que funciona 24 horas por dia e aceita denúncias anônimas. As vítimas e testemunhas também podem procurar delegacias, o Ministério Público, os Centros de Referência de Assistência Social e os Centros de Referência Especializados de Assistência Social. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta. E a Firjan, Senai SESI lançou uma plataforma que reúne vagas de emprego de toda a cadeia industrial e currículos de profissionais de diferentes instituições de ensino.
A iniciativa faz parte do programa Escritório de Carreira e tem como objetivo ampliar a empregabilidade e facilitar o encontro entre empresas e trabalhadores. A nova plataforma permite que empresas cadastrem vagas e informem as competências técnicas e comportamentais necessárias para cada oportunidade. Do outro lado, profissionais podem inserir currículos, se candidatar a vagas e ter acesso a conteúdos voltados ao desenvolvimento da carreira. A ferramenta reúne oportunidades efetivas de estágio e jovem aprendiz. Um dos diferenciais da plataforma é o uso da tecnologia para aproximar o perfil dos candidatos das necessidades das empresas. A expectativa é tornar o processo de contratação mais ágil e eficiente para os dois lados. Segundo a Firjan, um sistema de algoritmos realiza um pré-processo de seleção, conectando as características dos candidatos às exigências das vagas. A plataforma também possibilita a divulgação de oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência e valoriza a formação de ex-alunos da Firjan Senai SESI. Estamos falando de proporcionar oportunidade de ascensão social por meio da educação. E isso numa realidade em que a indústria oferece o maior salário médio de admissão do Brasil, segundo pesquisa da Firjan. Mas se trata também de oferecer às indústrias fluminenses uma solução para o crônico obstáculo que é a busca por mão de obra qualificada. Cerca de 200 empresas já participam do programa, que foi lançado em setembro do ano passado. Além da plataforma, o Escritório de Carreira oferece mentorias, orientação profissional e ações de preparação para o mercado de trabalho. A expectativa é ampliar as oportunidades de contratação e ajudar a suprir a demanda da indústria, o que se reflete também no desenvolvimento econômico e social de toda a sociedade fluminense. E o governo do estado está disponibilizando esta semana mais de 2.000 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, são oferecidas mais de 1.000 vagas com carteira assinada distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana, Centro-Sul e Médio Paraíba. Para quem está em busca de estágio ou uma chance para jovem aprendiz, há mais de 1.500 oportunidades, sendo 119 pela Fundação Moody's e 1.400 pelo Centro de Integração Empresa-Escola. Na região metropolitana, os salários variam entre 2 e 3 mínimos. As maiores remunerações são oferecidas para funções como cozinheiro de restaurante, eletricista e pedreiro. Há ainda 60 cargos exclusivos para pessoas com deficiência, como ajudante de açougueiro, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, operador de caixa e operador de vendas, todos sem exigência de experiência. Na Serra, as 191 oportunidades disponíveis estão no município de Teresópolis. A média salarial varia de 1 a 2 salários mínimos para funções como auxiliar operacional de logística, expedidor de mercadorias, soldador, supervisor de almoxarifado e vendedor interno. Há também vagas para gerente de recursos humanos com remuneração de até 4 salários mínimos. Já no Médio Paraíba, foram captadas 57 oportunidades em municípios como Valença, Volta Redonda e Porto Real. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e incluem funções como auxiliar de linha de produção, assistente de planejamento de manutenção, alinhador veicular, motorista de caminhão, supervisor administrativo e vendedor de comércio de mercadorias. No Centro-Sul Fluminense, o município de Três Rios tem uma posição de gerente de loja que exige o ensino médio completo e oferece remuneração de 1 salário mínimo. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de serviços e comércio. A maioria dos empregadores, 76,1%, oferece até 2 salários mínimos. 21,9% deles pede o ensino médio completo e 49,7% exige experiência anterior. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário comparecer a uma unidade do Cine, levando documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASET, NIT, NIS e CPF.
O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser consultados no painel interativo de vagas da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. Além disso, uma parceria com as instituições Fundação Moody's e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece nesta semana 119 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. Já o CIEE disponibiliza 1.416 oportunidades de estágio e jovem aprendiz para diferentes níveis de escolaridade. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar sobre futebol, basquete e Fórmula 1. E a gente começa essa edição falando, é claro, sobre a Copa do Mundo. Primeiro sobre o jogo do Brasil. E a caminhada em busca do Hexa da Copa do Mundo iniciou dramática para o Brasil. Neste sábado, a seleção verde e amarela empatou por 1-1 com o Marrocos no MetLife Stadium em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Essa foi a partida de abertura do Grupo C, que ainda tem Haiti e Escócia. A expectativa era de um confronto difícil, e se a equipe brasileira ocupa o 6º lugar do ranking da Federação Internacional de Futebol, da FIFA, a marroquina aparece logo atrás, em 7º, e vem de uma semifinal no último Mundial, disputado em 2022 no Catar. Eu acho que foi um jogo assim dentro do esperado, mas é claro, a gente esperava uma vitória, afinal, todo mundo quer ganhar, né? Exatamente, não sei nem se a gente esperava ou se a gente queria uma vitória, Toledo, porque realmente a gente não pode deixar de considerar a seleção marroquina uma seleção muito bem treinada. Teve uma troca de treinador recentemente, mas as ideias do anterior continuam lá. É um time muito bem formado, muito bem montado e que está muito mais entrosado do que a seleção brasileira. Eu acho que esse que foi o ponto que mais pesou nesse primeiro jogo do Brasil. Não foi nem necessariamente a qualidade técnica, mas a qualidade de equipe. Exatamente, porque aquela base de 2022 ela ainda ficou, né? Ainda temos jogadores muito importantes, tipo o principal exemplo, é claro, é o Hakimi, um dos melhores laterais do mundo, se não for um dos melhores laterais direitos, né? E assim, falando sobre o jogo, a gente tem que destacar o péssimo jogo, eu acho. Eu acho que tem 3 nomes cruciais como negativos, né? Rafinha, Casemiro e também o Ibañez. Ibañez nem tanto quanto esses dois. Eu também colocaria o Lucas Paquetá nesse meio, numa posição parecida com o Ibañez, porque o Ibañez ele vai muito mal no primeiro tempo, mas ele estava ali numa função tática bem estranha, inclusive, porque ele estava fazendo basicamente o que o Wesley estava fazendo antes da lesão. Só que o Wesley é um lateral, o Danilo não. O Ibañez é justamente um zagueiro que está improvisado ali e não tem aquela mexida ofensiva. Exato. Então, ele estava tendo que ocupar uma posição e não tinha ninguém na ponta direita. Eu nunca vi isso. Um time que tem 3 pontas esquerdas. Então, a situação para ele estava muito complicada. Então, ficou meio prejudicado. E o Lucas Paquetá foi mais uma situação dele mal mesmo, porque ele foi muito mal no primeiro tempo. Na minha visão, inclusive, ele é o pior jogador do Brasil no primeiro tempo, disputando bem perto com o Casemiro também, mas no segundo tempo ele consegue ir fazer um futebol bem ok. Aí quando ele tava melhorando, ele sai do jogo, né? E assim, aí eu acho que o destaque negativo mesmo fica por Rafinha e Casemiro, que foram definitivamente, não acertavam nada nesse jogo. É de se pensar, é claro, para o segundo jogo, afinal a gente tem opções muito boas no banco de reservas. Outro destaque negativo também, acho que foi o Igor Thiago, que eu acho que não foi não foi culpa dele, eu acho que foi o jeito que ele estava jogando para ele, né? Eu acho que é aquilo, ele é um centroavante matador, jogar a bola nele na área, mas não estava sendo acionado da maneira correta. Exatamente, definitivamente não era o dia dele. Eu acho que essa questão da função podia estar complicando um pouco, mas a gente não pode tirar a culpa do jogador também, porque na hora que o jogo estava 0-0, o Brasil estava tomando uma pressão absurda, ele tem a bola do jogo, né, Toledo? Porque se o jogo foi 1-1 e ele perde um gol cara a cara da maneira que ele perdeu, que ele erra o cabeceio, ele erra o tempo de bola, então assim, a gente não pode tirar a culpa do jogador também. Mas eu ainda acho que a escalação do Igor Thiago não foi um erro. Eu acho que na ideia do Ancelotti, eu concordo com a ideia inicial do Ancelotti, que é justamente ter aquele jogador mais combativo, mas se a gente levar em consideração que foi o jogo, Toledo, nada dessa ideia foi útil, porque o time do Brasil não foi combativo lá na frente em momento algum.
Se a gente falar desse time do Brasil, na realidade, a gente tem que falar. Foi um exército de um homem só. Que o tão contestado Vinícius Júnior, que a gente tanto falou que não aparecia, ele chamou a responsabilidade e trouxe esse ponto para nós, porque se não é por ele, a gente estava muito enrolado. Exatamente. Ele pegou aquela bola ali na ponta esquerda, já saiu, cortou. Foi o Vinícius Júnior que a gente sempre quis ver na seleção, né? Fez um gol muito bonito também contra o Panamá, agora um gol muito importante e bonito contra o Marrocos, que ele com certeza decidiu esse jogo. Exatamente, Toledo. E a gente continuando falando do nosso time, que infelizmente não foi muito bem, eu acho que realmente o Ancelotti ele vai ter que dar o braço a torcer, porque está muito preso nessa ideia de 4-2-4 ainda, que apesar do Brasil ter tido 3 meio-campistas, o Paquetá estava jogando ali na meia-direita, mas quando precisava estar na direita ele não estava. Então, assim, eu acho que tem que realmente botar num 4-3-3 para ser aquela opção segura. Eu acho que tem que fazer um movimento até parecido com o que o Renato Gaúcho fez com o Vasco assim que ele assumiu, que foi, bota mais uma pessoa ali no meio de campo para dar aquela sustentação e dar aquele equilíbrio para o time. O time pode ficar um pouco menos criativo, vai ser um custo que a gente vai ter, mas a gente tem jogadores muito bons lá na frente. Então a gente vai precisar dessa sustentação e eu acho que quem tem essa possibilidade de dar a sustentação é justamente o Danilo do Botafogo, Perfeito. que ele consegue subir, consegue dar intensidade para o jogo, consegue quebrar essa linha e consegue dar justamente essa intensidade, consegue preencher esse espaço que a gente está precisando. Eu acho que, pra gente finalizar o assunto do Brasil, né? Eu acho que nesse jogo seria um jogo para três meio-campistas de verdade, igual você estava mesmo dizendo. Afinal, o meio-campo do Marrocos foi muito forte, o destaque, claro, foi o Boadi. Uma coisa absurda, anos, inclusive, faz que ele jogo fez. Fenomenal. E assim, acho que se tivesse um jogo para jogar com um 4-2-4, um 4-4-2 variando, né? Seria o jogo contra o Haiti, contra a Escócia, que não tem meio-campistas tão fortes assim. A Escócia tem até um pouquinho mais, né? Mas assim, acho que foi no momento errado. Exatamente. E eu diria, inclusive, que nesses dois jogos eram jogos para fazer saldo, né? Que a gente diz. A gente não pode botar que a gente vai ganhar o jogo com certeza, tendo em vista tudo que já aconteceu nessa Copa, mas são aqui esses jogos para teoricamente fazer saldo. Mas eu acho que o Ancelotti vai ter que mudar esse planejamento e vai ter que fazer 2 jogos com o time todo completo para conseguir justamente criar entrosamento, criar jogadas e treinar um time numa função diferente. Não sei você, Toledo, mas eu faria o time assim. O Alisson no gol, para mim ainda é o melhor goleiro que a gente tem no Brasil. O Danilo na lateral direita, que a gente nem comentou, mas ele entrou bem, também por conta da mudança tática. O Rafinha foi para a direita no segundo tempo, então ele teve justamente aquela proteção do ponta direita também. A zaga no mesmo, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Douglas Santos, que foi muito bem nesse jogo, até falar isso que... Anulou o Hakim, exatamente. Né? Se a gente tem 2 destaques nesse jogo, o principal é claro, Vinícius Júnior que fez o gol e Douglas Santos ali. Meio campistas. Aí a gente vai ter que botar o Fabinho, né? Porque o Casemiro, se jogar da maneira que jogou... Também. Exatamente. Fabinho entrou bem, não fez um grande jogo, mas foi bem, fez ali o papel dele. Na esquerda, justamente, a gente tem o Danilo, que eu colocaria, e Bruno Guimarães, que fez um jogo ok. Não foi bem, mas também não foi mal. Definitivamente 6, né? Exatamente. E lá no ataque, Vinícius Júnior, indiscutível, tem que testar o Endrick, não faz sentido não testar o Endrick. E na ponta direita fica aquela decisão um pouco mais complicada, porque a gente tem o Luiz Henrique, nosso petropolitano, que infelizmente não jogou muito bem. A gente tem o Rafinha, que jogou muito mal, mas ainda é o Rafinha. E a gente tem, é claro, o Ryan, que também não pode ser descartado. Exatamente. Além, é claro, do jogo do Brasil, nós tivemos muitas outras partidas e grande parte em jogos muito bons nessa Copa do Mundo. Por isso, vamos dar um pequeno giro nos jogos que tivemos até o momento, até a gravação dessa edição. Toledo, a gente tem que fazer, né? Vamos fazer um catadão, vamos já voltar. Lá no primeiro jogo da Copa, tivemos México e África do Sul, foi um bom jogo. Jogo não muito técnico, né? Os jogadores estavam quebrando a bola. Mas o clima do jogo foi fenomenal. Foi muito legal. O jogo no Estádio Azteca, assim, verdadeiramente sensacional. E teve 2-0 para o México, com destaque para o Wilton Pereira Sampaio, falando inglês e com 3 expulsões. 3 expulsões. Foi o ponto, o auge desse jogo, né? Mas foi um jogo de abertura relativamente ok, o jogo da volta, né? Exatamente. De 2010. Aí também nesse dia a gente teve Coreia do Sul e República Tcheca, um jogo que foi marcado por um primeiro tempo muito ruim e um segundo tempo muito movimentado e muito legal. Muito bom de assistir, um jogo muito bom mesmo. Depois nós tivemos Canadá e Bósnia e Herzegovina, agora já pelo grupo B, 1-1. Aí foi um jogo foi bem ruim, Toledo. Acho que foi um jogo muito equilibrado, muito legal de se assistir, mas comparado ao restante, foi um dos mais abaixo. Aí depois a gente tem aqui uma surpresa, na minha visão, que foi Estados Unidos e Paraguai. Estados Unidos aplicou um cintuoso 4-1 no Paraguai.
E uma atuação muito boa de diversos jogadores dos Estados Unidos que me surpreenderam, Tatorida. Eu achei que os Estados Unidos ia ganhar, mas eu achei que o Paraguai ia jogar melhor. Mas foi uma situação completamente diferente. Ainda mais que o Paraguai nas eliminatórias foi a segunda melhor defesa. Tomou apenas 10 gols em 18 jogos e agora já tomou 4. Aí depois a gente tem uma das grandes surpresas já dessa Copa, que foi Catar e Suíça, que a Suíça faz um gol ali no iniciozinho do jogo. É pressão. Tomou um empate do Canadá, porque eles, do Catar justamente, porque eles não conseguiram fazer mais gol. O jogo terminou 1-1. Foi um resultado assim, o Catar tem até um certo... zero tradição no futebol, né? E a gente aí teve também, no grupo do Brasil, Haiti e Escócia, um jogo que o Haiti até que pressionou bastante no final, mas a Escócia também fez um 1-0 ali. Exatamente. Muito importante. Mas diria que foi até um jogo surpreendente, que o Haiti jogou bem melhor do que eu esperava. O Haiti jogou, eu acho que a gente tem que destacar isso. Aí outra surpresa também, né, Hugo? Austrália e Turquia, 2-0 para a Austrália com 2 golaços, aquele jogo de 1h da manhã, mas foi uma boa partida. Que a Turquia, em termos de posse de bola, pressão dominou e a Austrália mesmo assim ainda conseguiu fazer um 2-0. E depois a gente tem, né, um trauma, né, Tony? Um trauma, exatamente. A Alemanha aplicou mais um 7-1, graças a Deus não foi no Brasil, mas foi em Curaçao. Exatamente, ainda foi um 7-1 pior do que o nosso, tá? Porque a Alemanha fez um gol, o Curaçao empatou, se iludiu por um tempinho, depois tomou mais 6, então a situação foi complicada. Aí a gente tem um dos jogos mais esperados dessa fase de grupos, Holanda e Japão, 2-2, um jogo muito legal também. Exatamente, um primeiro tempo terrível, muito ruim, mas depois um segundo tempo sensacional. E se a gente tá falando de coisa sensacional, a gente tem que falar de Costa do Marfim e Equador, possivelmente um dos melhores jogos dessa Copa já, 1-0 para a Costa do Marfim, um jogaço do início ao fim. Aí temos Suécia e Tunísia, 5-1 Suécia, pensei que ia ser um jogo mais equilibrado, mas a Suécia sobressaiu facilmente. Depois temos uma outra surpresa, Espanha e Cabo Verde 0-0 com uma grande atuação do Vozinha, então um jogo muito bom. Temos também nesse mesmo dia, Bélgica e Egito, 1-1. Bélgica mais uma vez decepcionando. Exatamente. E falando de decepção, a gente tem o Uruguai também, que empatou com a Arábia Saudita. Jogo muito bom também. Um jogo muito bom de se assistir e, inclusive, eu diria que a Arábia Saudita podia ter ganhado esse jogo aqui, eles perderam algumas oportunidades, o Uruguai também perdeu diversas. E o goleiro da Arábia Saudita também fez um jogo absurdo. E a gente teve o último jogo, antes do momento da gravação desse Correio Esportivo, Irã e Nova Zelândia, um jogo nivelado embaixo, que foi muito bom e muito movimentado, 2-2. Um jogo muito bom de assistir, essa Copa do Mundo está sendo muito boa até o momento, sabe? Exato. E agora, trocando de esporte, o brasileiro Thiago Splitter foi contratado pelo Chicago Bulls para assumir o cargo de técnico principal da franquia. A equipe definiu o ex-comandante interino do Portland Trail Blazers como substituto de Billy Donovan, que deixou o comando da equipe após 4 temporadas seguidas sem conseguir levar o time aos playoffs. A escolha dos Bulls foi motivada pela capacidade de Splitter em desenvolver jogadores, seu alinhamento com a diretoria e também a visão organizacional da franquia. Além disso, o brasileiro acumulou experiência ao longo de sua trajetória como treinador desde 2018 e conta com 7 temporadas como jogador na NBA, incluindo um título conquistado pelo San Antonio Spurs em 2014. Hugo, com certeza uma novidade muito interessante para o basquete e também levando em consideração que é um técnico brasileiro, né? Foi um jogador que se destacou principalmente aqui no Brasil por ser um nome brasileiro lá fora, né? Exatamente, uma representatividade muito positiva. A gente tem um treinador, a gente já tem jogadores lá na NBA, por exemplo, é claro, o nosso principal exemplo é o Gui Santos, que está lá justamente no Golden State, e agora a gente também tem o Thiago Splitter no Chicago Bulls, numa função diferente como treinador. E Toledo, se a gente está falando de Chicago Bulls, a gente tem que fazer um pequeno destaquezinho, voltar ali na Copa do Mundo, só para falar que as cerimônias de abertura, né, o iniciozinho de todos os jogos, tá tocando aquela icônica música tema do Chicago Bulls, um ponto muito positivo. Mas falando de basquete, Toledo, a gente tem essa representatividade brasileira muito positiva e a gente também tem um outro ponto que a gente não pode deixar de destacar, né? O Knicks foi o campeão dessa NBA, acabou sendo, no meio dessa Copa do Mundo, a gente acaba deixando o basquete um pouco de lado. Nova York foi loucura. Mas Nova York foi uma loucura, teve gente falando que até virou Gotham, né? Aquela cidade ficcional do Batman, mas um ponto bem interessante, a gente tem que destacar um título depois de mais de 50 anos, muito positivo lá para a cidade. Exato, e para destacar e finalizar esse assunto, lembrando que em 1970 o Knicks também foi campeão da NBA e nesse mesmo ano o Brasil também foi campeão da Copa do Mundo. E agora indo para o asfalto, Lewis Hamilton voltou ao ponto mais alto do pódio neste domingo, ao vencer o Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha, conquistando sua primeira vitória pela Ferrari
e encerrando a série de 5 triunfos consecutivos do jovem líder do campeonato, Kimi Antonelli, da Mercedes. Aos 41 anos, o britânico alcançou um marco histórico ao se tornar o piloto mais velho a vencer uma corrida de Fórmula 1 desde Jack Brabham, que triunfou no GP da África do Sul de 1970 aos 43 anos. O resultado também marcou o retorno de Hamilton às vitórias após um longo jejum desde o Grande Prêmio da Bélgica de 2024. Eu gosto que foi um resultado assim que muitos fãs da Fórmula 1 estavam esperando há muito tempo, né? Fazia tempo que o Hamilton não ganhava e agora com a Ferrari, sua primeira vitória em muito tempo. Exatamente, muita coisa não acontecia na Fórmula 1, faz muito tempo que a gente não tinha uma corrida tão movimentada nesse sentido para a Ferrari, porque assim, o Hamilton já vinha numa crescente nessa temporada, já tinha 2 segundos lugares, tinha conseguido seu primeiro pódio e agora ele está realmente se superando cada vez mais, superando. E parece que ele e a equipe começaram a se alinhar bastante. Ele está mudando bastante coisa lá na Ferrari e as coisas estão começando a dar certo. E a gente tem que destacar, né, Toledo? A gente estava até conversando com o Caio também, que participa aqui do Correio Esportivo em off, que esse grande prêmio é um grande prêmio com muita pouca movimentação, por conta da dificuldade de ultrapassagem. Então, essa foi uma corrida de estratégia e a Ferrari fez o que ninguém fez, que foi justamente fazer 3 paradas e foi muito positivo porque o Hamilton deu uma sorte ali com o Virtual Safety Car para conseguir permanecer na primeira posição. Mas mesmo sem esse Safety Car, muito provavelmente ele também teria ganhado a corrida porque ele estava muito mais rápido do que todo mundo. Exatamente, pura estratégia nessa corrida, né? Infelizmente, Hugo, nosso tempo acabou e assim a gente encerra mais um Correio Esportivo e a gente, é claro, se vê na próxima edição. Um beijo. Até a próxima. A gente vai fazer agora um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já com várias notícias sobre Petrópolis para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU.
Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E quase 2 toneladas de cabos sem utilização ou que não foram identificados foram removidos em Petrópolis entre fevereiro e maio. Os dados foram encaminhados pela Enel para a Prefeitura e um relatório da concessionária aponta que 1.656 postes foram regularizados no período em 35 locais da cidade. A limpeza de postes em Petrópolis cumpre o previsto pela Lei 7.870 de 2019, de autoria de Ingo Rames quando ainda era vereador. Essa lei prevê a retirada de fios, cabos e demais equipamentos fixados em postes que não tenham mais utilidade ou estejam em mau estado de conservação. É reflexo de uma cobrança que a gente tem feito aí já há algum tempo, a Enel, para a retirada dessas fiações, desses cabos obsoletos aí que causam grande transtorno para a nossa sociedade. O relatório entregue pela Enel para a Prefeitura de Petrópolis aponta que o local com maior quantidade de cabos removidos é a Rua Tereza, de onde saíram quase 120 quilos de fios, retirados de 42 postes. O serviço também aconteceu em outras localidades, em bairros como Valparaíso, Itaipava, Provisória e Carangola. Há relatos aí de acidentes com transeúntes, pois esses cabos ficam esparramados aí várias vezes pelas calçadas, causando realmente grande transtorno. As empresas que não removerem os fios sem utilização ficam sujeitas a multas que podem passar de R$23 mil. Vamos continuar cobrando e, como eu disse, simultaneamente agindo aqui, buscando formas de resolver esse problema que impacta tanto a nossa cidade. Estão abertas até o dia 19 de junho as inscrições para o SISU+, a etapa complementar do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada. O Cefet de Petrópolis está oferecendo 195 vagas para cursos de graduação no segundo semestre deste ano. Confira. As vagas estão distribuídas entre os cursos de bacharelado em Engenharia de Computação, bacharelado em Turismo, licenciatura em Física e licenciatura em Matemática. Para participar, o candidato precisa ter feito pelo menos uma edição do Enem entre 2023 e 2025, além de ter participado da etapa regular do SISU 2026. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no portal de acesso único do Ministério da Educação. Além disso, não há cobrança de taxa de inscrição. O processo seletivo será realizado em etapa única e é destinado a candidatos que já concluíram o ensino médio ou curso equivalente, portadores de diploma de curso superior, e também a quem comprovar a conclusão do ensino médio no momento da matrícula. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 24 de junho. As matrículas serão feitas de forma online, por meio da plataforma do Cefet RJ. Candidatos dos grupos de cotas raciais, indígenas e quilombolas deverão passar por procedimentos específicos ou análise documental antes da efetivação da matrícula. Mais informações e o edital completo estão disponíveis na página do processo seletivo do Cefet RJ. E agora uma informação para a população de Teresópolis e que tem família na cidade. Será divulgado nesta sexta-feira o resultado da terceira chamada da pré-matrícula dos alunos das creches e centros infantis da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2026. Vai ser divulgado neste dia 19 de junho o resultado da terceira chamada da pré-matrícula dos alunos da creche e centros infantis da Rede Municipal de Teresópolis para o ano letivo de 2026 no site da Prefeitura, em educação.teresópolis.rj.gov.br. As vagas disponibilizadas nesta etapa são as remanescentes, ou seja, aquelas cujas matrículas não foram efetivadas na primeira chamada. O processo de matrícula deve ser feito até o dia 29 de junho, de segunda a sexta-feira, na unidade escolar onde a criança tiver sido alocada.
No ato da matrícula devem ser apresentados os documentos de xerox do cartão de vacina para educação infantil, 3 fotos 3x4, laudo médico no caso de estudantes portadores de necessidades especiais, xerox da certidão de nascimento e do CPF do aluno, além do número de NIS do aluno, xerox do CPF e da identidade do responsável, além de uma xerox do comprovante de residência. A Prefeitura orienta que, em caso de dúvidas e da necessidade de orientações, basta procurar o setor de estatísticas e matrículas da Secretaria Municipal de Educação, que fica na rua Carmela Dutra, número 475, no bairro Agriões, e funciona de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Com 1.659 cães e gatos na segunda etapa da campanha de vacinação antirrábica de 2026. A mais recente fase da campanha municipal foi realizada no último sábado, dia 13 de junho. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, com os 5.659 animais vacinados na segunda etapa da campanha, a cidade chega ao total de 11.000 cães e gatos já imunizados contra a raiva neste ano. O número de 2026 chega a 80% da faixa de cobertura tida como meta do Ministério da Saúde. Nesta segunda etapa, foram atendidas as regiões de Araras, Nogueira, Correias, Vale do Carangola, Samambaia, Cascatinha, Retiro, Jardim Salvador, Roseral e Atílio Marote. Para a realização da ação, a Secretaria de Saúde mobilizou 110 profissionais de saúde que atuaram em pontos estratégicos das comunidades, com postos de vacinação fixos e volantes. Vale destacar que a vacinação é a principal forma de prevenção contra a raiva e garante a proteção dos animais, das famílias e de toda a comunidade. A vacina antirrábica é destinada para cães e gatos a partir de 4 meses de idade. E policiais militares do 26º Batalhão recuperaram um veículo furtado na comunidade da Provisória em Petrópolis. O automóvel havia sido levado do bairro Nogueira e foi encontrado após trabalho de inteligência da corporação, olha só. Policiais militares do Serviço Reservado recuperaram na noite desta segunda-feira, dia 15, um veículo furtado que estava escondido em uma área de mata na comunidade da Provisória em Petrópolis. Após levantamento de informações do setor de inteligência, os agentes localizaram um homem de 40 anos, apontado como autor do furto de um automóvel ocorrido no bairro Nogueira no último dia 12 de junho. Durante a abordagem, o suspeito indicou aos policiais o local onde havia escondido o veículo. No endereço informado, a equipe localizou um Fiat Uno que foi recuperado e encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. O suspeito também foi conduzido para a delegacia, onde foi instaurado um inquérito policial para apuração do crime de furto. E olha só, gente, em Petrópolis, a campanha do Agasalho 2026, porque esfriou pra caramba, né? Já arrecadou 262 itens em apenas 15 dias. Desde o início do mês, a Prefeitura de Petrópolis está recebendo doações de agasalhos, roupas, meias, gorros, cobertores e mantas que já são destinados para pessoas em situação de vulnerabilidade no município. Quem traz todos os detalhes sobre essa questão, nosso repórter Gabriel Toledo, que está ao vivo na redação e fala com a gente. Toledo, bom dia. Conta mais sobre essa campanha do agasalho em Petrópolis. Uma campanha muito importante nesse momento de frio aqui na cidade, né? Essas doações elas podem ser feitas em 14 pontos espalhados pela cidade de Petrópolis, de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. A campanha do Agasalho de 2026 ela é organizada pelo Gabinete da Cidadania, vinculado à Secretaria de Governo, em parceria com a Secretaria de Assistência Social. Os itens recebidos na campanha do Agasalho são entregues para pessoas de situação de rua, no Núcleo de Integração Social e no Centro Pop, que fazem um atendimento frequente desse público e também durante o trabalho de abordagens sociais. Na noite desta segunda-feira, a Prefeitura promoveu mais uma ação da Operação Inverno, que reúne equipes das Secretarias de Assistência Social, Defesa Civil e Saúde, promovendo acolhimento, atendimento médico, orientação sobre os cuidados necessários com as temperaturas baixas
além de oferecer cobertores, agasalhos e principalmente alimentação. Na ação, 5 homens foram abordados em diferentes pontos daqui do Centro Histórico de Petrópolis. 3 deles aceitaram acolhimento no NIS para passar a noite. Um deles solicitou um cobertor. E, Roberta, a gente ainda vai acompanhar no nosso jornal que na madrugada de terça-feira, Petrópolis teve a temperatura mais baixa aqui do estado, cerca de 11 graus. E na madrugada de hoje, quarta-feira, a cidade também foi a mais fria do estado, desta vez um pouco mais frio ainda, com cerca de 8 graus Celsius. Volto com você, Roberto. Toledo, muito obrigada pelas suas informações. Esfriou bastante, principalmente quando chove em Petrópolis, esfria. Mas, já que o Toledo começou a falar sobre esse assunto, a semana começou com temperaturas baixas e previsão de chuva em Petrópolis. De acordo com um boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual e pelo Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, ontem, terça-feira, a cidade imperial registrou a menor temperatura do estado do Rio na madrugada, que foi 11,4 graus Celsius. E essa madrugada, como a gente viu, como o Toledo falou, também foi registrada a menor temperatura do estado do Rio aqui em Petrópolis. Vamos conferir. O cenário já havia sido previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que alertou para a intensificação das chuvas no estado do Rio de Janeiro e para a chegada de uma massa de ar frio sobre a região sudeste. A combinação entre precipitações e queda nas temperaturas vem influenciando o tempo em Petrópolis desde o início da semana. Tivemos muito frio, entre a semana passada até o último fim de semana. Inicialmente foi um aporte de uma massa de ar frio que chegou, depois essa massa ela foi potencializada no decorrer da semana com a formação de áreas de alta pressão que mantém o céu claro e favorece a perda radiativa entre noite e madrugada. Então essa foi a razão do frio que a gente sentiu até basicamente o último fim de semana. Segundo a Defesa Civil, o céu deve permanecer nublado a encoberto nos próximos dias, com possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer momento. A atuação de uma massa de ar frio também contribui para a manutenção das temperaturas mais baixas, típicas do período do inverno que se aproxima. O INMET informou que as áreas de instabilidade voltaram a ganhar força em grande parte da região sudeste, atingindo também o estado do Rio de Janeiro. Além da chuva, o avanço do ar frio favorece a sensação térmica mais baixa, principalmente nas regiões serranas. Já na quarta-feira, a tendência é de queda, uma pequena queda de temperatura também na região serrana do Rio. Os termômetros em Petrópolis eles devem variar entre 13 e 17 graus. Ainda teremos muita nebulosidade, então a temperatura não sobe muito, a máxima, mas a mínima cai porque o ar frio já chega. Em Petrópolis, a expectativa é que os próximos dias sejam marcados por temperaturas amenas, céu encoberto e períodos de chuva, mantendo o padrão típico de inverno antecipado observado desde o fim de semana. Para alguns petropolitanos, o frio tem agradado bastante. O que você tem achado desses últimos dias de frio aqui na cidade? Bastante frio, né? Mas o frio é bom, né? Tô gostando. Não é fora de época, é normal. Maio e junho é isso. Para quem é nascido aqui em Petrópolis é isso, é normal. O mês que geralmente seria só frio, hoje é chuva também, né? O frio. Frio é melhor para mim me alimentar, para tudo, para caminhar. E quem sofre com as doenças respiratórias não vê a hora do calor voltar para a cidade. Tá muito frio mesmo. Deus me livre, só Jesus. Parece até que a Elza tá solta em Petrópolis. Eu tenho muita crise de sinusite, essas coisas, então calorzinho ameniza um pouco essa crise de respiração, nessa respiratória. Começamos agora mais uma previsão do tempo, dessa vez para esta quarta-feira. E olha, eu já posso adiantar aqui que temos uma previsão bem diferente para as cidades da região serrana e centro-sul do estado. Mas começando, como de costume, pelas cidades da região serrana, em Nova Friburgo, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens. Além disso, pode chover rápido durante o dia e a noite. Os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 18 graus.
graus. Em Teresópolis, a previsão indica um dia com céu nublado e possibilidade de garoa já pela manhã. À tarde, o sol aparece, mas logo também temos previsão de pancadas de chuva e à noite será chuvosa. Os termômetros também vão variar entre mínima de 13 e máxima de 18 graus. Aqui em Petrópolis, o dia já vai ser um pouco diferente. A quarta deve começar com sol e muitas nuvens. Na parte da tarde, temos previsão de pancadas de chuva que seguem até a noite. As temperaturas estarão ainda mais baixas, variando entre mínima de 12 e máxima de 17 graus. E agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, por lá não temos previsão de chuva. Em Paraíba do Sul, por exemplo, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens o dia todo. Os termômetros vão variar entre mínima de 15 e máxima de 23 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu vai estar com poucas nuvens. E nesse caso, os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. Muito frio, né? Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! E a gente também fica por aqui, mas amanhã estou de volta ao vivo com mais notícia para você. Tchau, gente. Ótima quarta-feira. TVC, a TV do Correio da Manhã.